maravilhosa do dia foi a melhor. Suspeita, glória a Deus. Amém, uma bênção. Eu sei que o Senhor está nos levando em lugares altos, amém? É dia que o Senhor está nos fazendo romper. E essa ministração de hoje, que eu vou estar ministrando, é ressignificando os meus traumas. O que é ressignificar? É dar um novo sentido. Vou fazer um resumo muito grande daquilo que está lá no Tempo de Conhecimento. Então, você que está interessado nessa ministração, vá lá no Tempo de Conhecimento. Nós falamos sobre propósito, sobre identidade. Então, se você perdeu, está lá gravado. Não deixe de participar, tem sido aulas direcionadas ao teu coração. Então, o que eu queria falar sobre traumas? O que é ressignificar? Né? É dar um sentido novo. É dar um significado novo para aquilo que eu estou vivendo de traumas. Segundo alguns psicólogos, dizem que na nossa vida, né, na construção da nossa vida, há 3 pilares, né, 3 núcleos de construção da nossa vida. Dons, talentos, e isso o pastor falou, dom é algo que nós recebemos de Deus, talento faz parte das nossas habilidades, que nós adquirimos, recebemos, né? E o terceiro fala de traumas. O que é os traumas? Traumas é aquilo que nós vivenciamos, é aquilo que nós vivemos no decorrer da vida, né? Que são os nossos sofrimentos, os nossos desafios. Muitos passam por traumas por escolhas, né? Claro que no plano original de Deus, para mim e para você, não era para nós viver alguns traumas. Não era para nós viver algumas situações difíceis, né? Algumas lutas, alguns desafios. No plano original de Deus, era para que nós possamos ter em todas as nossas áreas uma vida abundante, amém? Mas quando nós olhamos na realidade, nós passamos por alguns desafios. Nós passamos por algumas lutas. E aí, nós deparamos e falamos, são traumas que nós vivemos. Passa, tudo passa. Passa ou não passa? Passa, mas fica uma marca. Não é verdade? Fica um registro. Porque passa, mas você lembra, não é, pastor? Pastor lembra, não lembra? Tudo que nós vivemos na vida vai passar. Nós estamos aqui, então passou. Mas vai ficar uma marca. Uma marca, o que nós vamos fazer com esta marca? Né? O que fazer agora com esta marca? Muitos usam esta marca hoje para ferir até outras pessoas, porque foram feridos. Às vezes a pessoa fere, não é porque ela quer ferir, mas porque ela foi ferida. Então é algo que é do seu próprio coração. Às vezes está ali ferida, ela vai fazer o quê? Ela vai usar a mesma arma que usaram com ela. Mas quando nós entramos em Deus e nós entendemos tudo aquilo que o pastor falou aqui, né? Se a gente for olhar a história do pastor Edivan, a história do pastor, a história de alguns aqui, a história da pastora Ruth, né? A minha história. Porque eu vim de marca também de uma orfandade. Não tive um pai para me direcionar. Uma mãe com muita luta, muito desafio. Eu vi minha mãe sofrer demais. Com um filho, né? Com câncer, com leucemia, sofrendo. E aí, nesse momento que mais precisávamos de pai, nós não tínhamos. Na minha adolescência, sofri por causa de escolhas minhas, uma gravidez antecipada, né? E por causa disso, doenças e tantas outras coisas. Isso foi marcas na minha vida? Com certeza. Mas marcas essas que em Deus, por causa da cruz, que já foi a maior ressignificação que houve para toda a humanidade, nossa história é mudada. Nossos traumas vêm de escolhas nossas. E escolha de pessoas que deveriam ter nos dado sentido. Pessoas que deveriam ter mudado a nossa história. Mas por causa das suas histórias, não tiveram como fazer isso. E isso nos deixou marca. Mas o que eu quero te dizer hoje, que para que você viva o propósito de Deus na tua vida, talvez você está aí se achando sem sentido nenhum. Sem significância nenhuma nessa vida. Eu quero te dizer que, em primeiro lugar, para que você conheça, saiba qual que é o chamado de Deus para você. Primeiro, pergunta a pastora que estava falando aqui. Se conheça você. Saiba quem
você é em Deus. A sua identidade precisa ser restaurada. Você precisa saber que você é filho, que independente da tua orfandade biológica, você tem um pai, uma paternidade espiritual, aquele que cuida de você, aquele que pode transformar a tua história, te direcionar no caminho, no lugar certo, restaurar os seus dons e talentos. Primeiro, se conheça bem, saiba quem você é, saiba seus temperamentos, como eu falei, aula, tá bom? Tempo de conhecimento, vai lá conhecer um pouquinho, só enxugando bem. Precisa outra coisa, ser autêntico. Você precisa ser você. Estava falando aqui com a pastora Ruth, né? E com a Cris. Nós somos diferentes, queridos. Eu sofri muitos anos por causa da comparação entre eu e o pastor. O pastor tem, né, quer ser louco. E outra, ele tem voz. Eu falo que só de falar aleluia eu já estou rouca. Já estou rouca agora no final. Ele tem goela para isso, eu não tenho. É dele. Mas eu sofri muito. Porque eu consigo olhar os tópicos e ele não. Eu falei, amor, não fica no papel, pelo amor de Deus. Você ficar no papel é 2 horas, não vai. Esquece, ó. Tá vendo? Tem que ouvir a esposa. Bênção. Falei, não faz isso. Seja você. Sabe o que nós precisamos aprender como igreja? Deus te chamou. Você é especial. Você é quem você é. Você não precisa ser igual a outra pessoa. Porque você é único. Você é única. Se Deus te colocou onde colocou, no país que colocou, na cidade que colocou, tudo isso vai contribuir para aquilo que Deus tem na tua vida. Até na família que você colocou, que talvez você acha, por que eu nasci aqui? Foi Deus te colocou lá para você ser bênção. Para aquilo que talvez veio para ser tristeza para você, você vai ser instrumento de cura, instrumento de restauração. Deus muda histórias. A partir daquele que crê na cruz, no grande propósito da cruz, a maior ressignificância na nossa vida é a cruz. Foi o que Jesus fez por mim e por você. Lá ele cumpriu o propósito dele. E ele nos entregou uma autoridade que está na nossa identidade, em quem você é. Amém, queridos? Seja autêntico. Aqui tem a história de Davi. Muitos conhecem quando Davi vai lutar ali contra o gigante. Ele chega diante de Saul. Saul vai tirar a roupa dele de guerra e vai colocar sobre Davi. Só que aquilo fica desajustado. Davi tem que tirar e fazer o quê? Pega a sua ferramenta de guerra. Cada um aqui tem um dom, um talento que Deus entregou. Aqui o Senhor está te chamando para esta batalha. Mas você vai vir com aquilo que você tem. Com aquilo que o Senhor tem entregado para você. O Senhor vai te dar vitória. E nós juntos vamos reconstruir este tempo, amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Então, todo propósito vai passar pelo sofrimento. Meu Deus, como é difícil correr mesmo. Como eu falei, eu não tenho goela, já fico ofegante. Oh, Jesus. Ai, deixa eu respirar, amém. E ser o último é pior ainda, né? Da próxima vez, ser o primeiro é melhor, porque você não fica limitado. Amém. Todo propósito vai passar pelo nível de sofrimento. Assim foi Cristo. Antes de cumprir o propósito, Ele nos ensinou. Ali no Getsemane, Ele ensinou o que foi sofrer. Na cruz, Ele ensinou o que foi sofrer. E assim como Ele suportou, Ele nos dá a vitória para suportar. Então nós precisamos saber que tudo vai passar pelas nossas experiências. Porque trauma está falando de experiências, de testemunho. Hoje os pastores aqui contaram testemunhos de coisas que vivenciaram, mas estão aqui sendo bênção em outras vidas. Sabe a luta que você está vivendo? Sabe o desafio que para você é tão difícil? Sabe aquelas noites sem claro que você tem passado? Sabe uma das coisas que eu mais aprendi nesse processo que eu tenho vivido? É ser empática, é ter empatia
empatia, é saber o que o outro está sentindo, é poder sentir a dor do outro. Sabe o que Jesus fez na cruz por mim e por você? Ele foi lá para sentir o que eu e você sente hoje. Ele foi lá porque ele venceu. Sabe o que ele fez no terceiro dia? Ele ressuscitou por mim e por você, para nos dar vitória, e nele nós somos mais que vitoriosos. É tempo, querido, de nós entendermos o que o Senhor está falando conosco. O Senhor está nos alinhando. O Senhor está nos dando um novo sentido. O Senhor está nos colocando no lugar que Ele quer da sua igreja. Você não está aqui em vão. O Senhor te trouxe aqui para falar o quanto Ele te ama. O quanto neste tempo o Senhor requer muito mais do que você tem colocado. Você tem dons para entregar ao Senhor. Você tem dom para essa reconstrução. Isso é tremendo, um ato profético liberado sobre a tua vida. O que você tem aí para fazer? Como o pastor falou, talvez carregar uma mesinha. Glória a Deus. Nós precisamos disso aqui neste ministério. Nós precisamos disso lá no Ministério Eleitos 2. O Senhor quer usar você, o Senhor quer usar a tua vida. Aí nós vamos olhar a vida de alguns exemplos na Bíblia de pessoas que viveram lutas, desafios, tiveram experiências amargas, mas lá na frente eles experimentaram poder, restauração. Olha a vida de José, olha a vida de Moisés, olha a vida de Ruth, olha a vida de Esther. Estava no lugar certo, no tempo certo, para cumprir o propósito de Deus. Você está no lugar certo, no tempo certo, para cumprir o propósito de Deus. Você tem tudo o que precisa para viver o propósito de Deus. Nós precisamos compreender que os nossos traumas não são maiores do que o propósito de Deus em nossas vidas. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei o que você tem passado. Essa semana eu até falei para a bispa, bispa, não sei se eu consigo ministrar. Mas eu estava só brincando. Porque eu falei para ela, eu sou resiliente. Eu tenho aprendido nesse processo resiliência também. Que a luta não pode me derrubar. Porque há um Deus que venceu por mim. Há um Deus que pode todas as coisas. E quando eu vou até Ele. E eu queria, Davi já soltou aí? Pode soltar. Deixa eu ver aqui meu tempo, eu estou... Não, pode, bispo. Não precisa soltar a luz, não. Acho que dá para ver aí. Tem uma imagem aí de uma águia. E lá em Isaías 40, 28 a 31, eu vou ler assim. Diz assim: será que você não sabe ou nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, e a sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, vão alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu queria trazer a simbologia da águia para este tempo de hoje. Nos nossos sofrimentos, nas nossas lutas, nos nossos desafios, uma das coisas que mais acontece conosco é o cansaço, né? É o cansaço da espera, da resposta, né, de Deus, daquilo que o Senhor tem para fazer para nós. É muito difícil você esperar algo, você crê nisso, você sabe que é verdadeiro, sabe que vai acontecer, mas humanamente falando, porque nós somos humanos, é difícil essa espera. E nesse processo, o que mais acontece? Frustração, porque nós somos humanos. Cansaço, né? Talvez aí a falta de visão, perca da identidade. Por causa da nossa caminhada, parece que a gente não consegue contemplar nada. E muitas coisas acontecem. Mas sabe o que o Senhor nos ensina aqui nessa simbologia da águia? Usada aqui em Isaías 40. Quando você vai estudar a águia, ela traz uma renovação. Diz que a águia, ela vive cerca de mais ou menos 70 anos. Só que chega um período da sua vida,
né, um pouco mais que a metade, lá para os 40 anos, diz que a águia começa a passar por um processo de cansaço. Diz que a águia é uma ave majestosa, né? Em voo, vai em lugares muito altos, enfrenta tempestades, enfrenta várias coisas. Só que chega um momento que ela se cansa. Porque diz que as suas penas começam a ficar pesadas, suja. As suas asas começam a criar uma envergura que ela não consegue mais voar tão alto. Os seus bicos começam a curvar de maneira que não consegue mais cortar o seu alimento. As suas garras já perdem força e tem muita flexibilidade, não consegue mais pegar ali os seus predadores, seus alimentação, não era essa palavra, mas tudo bem. Seus alimentos, suas presas, isso. Ela não consegue mais. E aí o que ela faz? Ela tem duas coisas a fazer. Ou ela morre envelhecida e cansada, correndo o risco de ser presa fácil, ou ela decide lutar pela sua própria vida. Diz que esta águia, num processo, no último voo, ela sobe no mais alto penhasco, se esconde num lugar bem fundo, no meio de uma rocha. Ali ela se protege dos seus predadores, como cobra, por exemplo. Diz que ali sozinha ela faz um ninho, solitária. Diz que ela começa um processo de desconstrução. A gente vai trazer isso. Porque ela começa a tirar tudo o que está velho. Ela começa a arrancar. Diz que ela faz com seu bico ali sobre a pedra. Ela fica batendo, cerca de quase 3 meses para arrancar o bico. Aí ela espera o crescimento desse bico. Ela vai esperando. E nesse crescimento desse bico, diz que quando o bico nasce, aí ela vai e arranca as garras. Uma a uma. Vai arrancando ali a garra. Aí ela espera a recuperação dessa garra. Por quê? Porque com a garra e com o bico, ela vai arrancando todas as penas. É um processo que dura para a águia de 150 dias, quase 5 meses. Processo doloroso, mas necessário. Porque diz também que quando ela passa por este processo, depois que ela se renova, porque ela está tudo novo, as suas asas começam a ter penugem nova, e ela começa a se preparar para dar um voo mais rasgante do que antes, mais poderoso, mais majestoso do que antes. Queridos, sabe o que significa para mim, para você? Eu creio que o Espírito de Deus já está ministrando no teu espírito. Que este processo que você está vivendo, ele pode ser muito doloroso. Talvez você tenha falado para Deus: Deus, eu estou desconstruída. Meus cacos estão espalhados. Não vai sobrar nada. Mas é nesse processo que tudo está sendo renovado. É nesse processo que está acontecendo a ressignificação. Porque nós não somos apenas esta ave. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Ele é a nossa habitação eterna. É lá no Altíssimo que nós nos escondemos. É no lugar muito alto no Senhor. Mas sabe que é poderoso? Que quando tudo isso passar, que quando esse tempo, esse processo que você está vivendo passar, o teu voo será majestoso para a glória de Deus. Você irá em lugares que você ainda não foi. Você voará mais alto que você ainda não voou. Você experimentar poder que você ainda não experimentou. Há um renovo de Deus na nossa vida. E o Senhor te trouxe aqui para te dizer: Ele é o teu Senhor, aquele que espera em nós, aquele que confia nele, voará como águia, não se cansará. A ressignificação para a tua luta, para os teus traumas. Há um Deus que cuida de nós. Saia daqui neste dia com tudo aquilo que você aprendeu. Eu estou encerrando. Saia daqui neste dia, porque hoje foi tremendo, poderoso. Saia daqui entendendo a obra da cruz.
Pastor Calil deu um tempo de conhecimento sobre a obra da cruz, tremendo. Acompanhe lá, seja renovado pela palavra. Palavra que nos fortalece. Eu estava falando com minha irmã que o que mais me sustentou nesse processo foi a bagagem que antes da luta eu estava tendo. Palavra, busca, enchimento, porque tem no momento do processo, às vezes a gente, né, tá naquele, só Jesus sabe. Mas aí a gente lembra da promessa. Aí a gente vai no alto, onde a gente quer ficar sozinho, às vezes não quer falar com ninguém. Mas é lá, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, é que Ele vem e cuida, e Ele fala conosco, e Ele nos restaura e fala: filha, filho, eu estou aqui, eu tenho um propósito na tua vida, eu vou cumprir tudo aquilo que eu prometi, eu vou fazer, creia nisso. Então aconteceu hoje a cura da sua orfandade. Aconteceu hoje a restauração da sua identidade. Aconteceu hoje o fluir do Espírito em você, das águas do Senhor. Aconteceu hoje o ativar dos seus dons. Aconteceu o ativar dos seus talentos. Aconteceu a cura dos teus traumas. E você voará muito mais alto a partir de hoje. Se coloque em pé e nós vamos orar.